Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Agradecemos a Ti, Jesus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Are you ready for Jesus to work miracles? Estão prontos para ver como que Jesus opera milagres? Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. And turn around to somebody and give them a big hug. Dá meia volta e dá grande abraço em alguém pertinho de você aí. And then you can be seated. Então pode se sentar. Where are we today? Look at Jude again. Okay, fine. Aleluia. Aleluia. Yeah. Glory. Glória a Deus. I want you to open to the book of Jude. Peço que se abra a Bíblia no livro de Judas. Livro de Judas. Aquele pequeno livro logo antes do Apocalipse, no fim do Novo Testamento. Penúltimo livro da sua Bíblia, Judas. Só tem um capítulo. Also, 1 Corinthians, the 14th chapter. Também nós vamos nos referir a 1 Coríntios, o capítulo 14. We will be in both chapters. Nós vamos falar em ambos os capítulos, Judas e 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Aleluia. I want you to get ready to pray, Eu quero que todo mundo se prepare, que nós vamos orar. to agree with me in prayer. E vocês vão concordar no seu espírito comigo em oração. Please put your faith with mine. Por favor, coloque a tua fé junto à minha. And agree with me. E concorde comigo em espírito. Heavenly Father, Pai Celeste, I thank you for your miracles. eu te agradeço por tuas milagres. I thank you for the moves of your Holy Spirit. Eu te agradeço pelo mover do Espírito Santo. I thank you for every person that you heal in this place. Eu te agradeço por todos aqueles que tu curaste na manhã deste dia aqui. But even more than the miracles, Porém, acima dos milagres, I thank you for the understanding of your word that sets us free. eu te agradeço pelo entendimento da tua palavra que nos liberta. And supplies all the power that we need to walk free in Jesus' name. Pela palavra que fornece para nós todo o poder para que em nome de Jesus possamos andar livres na vida. Jude, the third verse. Judas, o terceiro versículo, versículo 3. As we continue from this morning, Nós vamos continuar onde nós paramos na parte da manhã de hoje. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. Amados, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Before we go on tonight, we're going to briefly cover what we preached this morning. Antes que nós entramos no assunto de hoje, vamos recapitular brevemente o que tratamos de manhã. How many believers in the Lord Jesus Christ do we have? Quantas pessoas aqui creiam no Senhor Jesus Cristo? Sing. Amém. Hallelujah. Aleluia. How many knows the Word of God says these signs will follow them that believe?
Quantos entre nós sabem que a palavra de Deus diz: e estes sinais seguirão os que creem? That we will lay hands on the sick and they'll recover. Que colocamos as mãos nos enfermos e eles se curam. We'll cast out devils. Vamos expulsar demônios. We'll speak with new tongues. Falamos novas línguas. These signs are supposed to follow a believer. Estes sinais devem seguir a tua fé como crente. Are you a believer? Tu és crente? Then these signs are supposed to follow you. Você deve ter estes sinais em tua vida, meu irmão. Ever since I seen my first miracle when God used a preacher, desde aquele dia, como jovem pregador, que eu vi que Deus me usou no primeiro milagre, I have always had this hunger on the inside for God to use me in miracles. Desde então, eu sempre tenho uma fome insaciável para Deus me usar no milagroso, no poder. So I went to all the preachers. What do I need to do to see miracles? Assim, naqueles dias, eu fui procurar os grandes pregadores da América, perguntar-lhes: o que eu posso fazer para operar e fazer as obras de Deus? Then we'll have faith in God. Eles falaram com aquela incredulidade: tenha fé em Deus, irmão. I said I would, but I don't know how. Eu disse: claro, eu vou ter fé em Deus, mas como? I said, would somebody show me how? Por favor, me mostre como fazer. Everything that preachers told me to do, I did. Tudo que os pregadores me ensinavam a fazer para ter o poder de Deus em minha vida, eu fiz. One of them said, take your jewelry off. Um deles me disse: irmão, você tem que se livrar de todas as joias e coisas que você usa. God won't use you if you got jewelry on. Mas Deus não usa o homem que usa joias, anéis, etc. So I took it off. Assim eu tirei tudo fora. Most of them want it after you take it off. A maioria deles querem que eu doe à igreja depois que você tira tudo que dá para eles. But I took it off and God still didn't use me. Mas observe, eu tirei todas as joias, mas Deus não me usou. Then one says, how were you baptized? O outro veio para mim e disse: mas irmão, como é que você foi batizado nas águas? I said, in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Eu disse: em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No wonder you don't have any power. É por isso que você não tem poder. You're baptized in the name of 3 gods. Você foi batizado nas águas em nome de 3 deuses. How do I get baptized? Eu disse: será? Então, como é que eu devo me batizar? They said, in the name of Jesus. Eles disseram: em o nome de Jesus só. It was winter in Oregon. No estado de Oregon, nos Estados Unidos, em pleno inverno. The pond was frozen. A água daquele açude estava todo geladinho. We broke the ice Nós quebramos o gelo and jumped in. e pulamos na água. In the name of Jesus. Em nome de Jesus, na água gelada. O sol saiu. I thought I would move in power. Eu pensei que certamente depois daquele mergulho Não. eu andaria no poder. No, Mas não foi. I was frozen and powerless. Eu fui sem poder e totalmente congelado.
Can you imagine how I felt when I found out Jude said that I should contend for the faith that was once delivered to the saints? Imagine você, irmão, como eu fiquei com alegria quando descobri em Judas que ele disse que eu deveria batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. See, I know Jude wouldn't tell me to contend for the faith without going on to tell me how to contend. Pois eu sei que a palavra de Deus jamais me dá uma exortação para fazer alguma coisa sem me ensinar exatamente como fazer aquilo. It's not enough to know that I should contend. Não é suficiente saber que eu deveria batalhar pela fé. The cry of my heart, O clamor do meu coração é: would somebody please show me how? por favor, alguém mostre-me como batalhar. How do I go from where I am to what Jesus said I could be? Como posso eu passar de onde eu estou sem poder para entrar naquele lugar que Jesus preparou para mim? Como? How do I go from not walking in power to walking in power? Como posso eu passar de caminhar sem poder para caminhar no poder de Deus? One more time. Mais uma vez me ouça. Jude wouldn't tell me to contend for the faith of the early church without going on and telling me how to contend. Judas não me exortaria a batalhar diligentemente pela fé, sem logo em seguida me mostrar exatamente como batalhar pela fé. It's not enough to know that I should contend. Não é suficiente saber que eu devo batalhar. The cry of my heart is, somebody please show me how. O clamor do meu coração é: por favor, alguém, me mostre como fazer. Jude did not change the subject. E Judas não mudou de assunto. Notice the 19th and the 20th verse. Observe os versículos 19 e 20 de Judas. Ele continua no mesmo assunto. In verse 19 and 20, he's going to tell you how to contend for the power Em of o God. versículo 19 e 20, Judas ensina como batalhar. These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit, but you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Versículo 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, como? Orando no Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. Now, Jude told me to contend for the faith. Now he's telling me how to contend. Judas me exortou a batalhar diligentemente pela fé. E agora, ele me diz como batalhar diligentemente pela He fé. said I could build myself up on my most holy faith, praying in the Holy Ghost. Judas diz que eu posso me edificar, fortalecer o meu espírito na fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo. Seeing, Yes. build myself up on my most holy faith in God. Edificando-me sobre a minha fé, orando. Praying in the Holy Ghost. Orando no Espírito Santo. So let's study this a little bit. Vamos olhar isso mais de perto.
18 years ago, há 18 anos, I was so hungry for God. eu tinha uma tamanha fome por Deus. I'm hungry now for God. Eu, mesmo agora, tenho uma grande fome por Deus. I was hungry then for God. E naqueles tempos, há 18 anos, eu tive uma imensa fome por Deus. I wanted to know God after His miracles so bad. Eu queria conhecer o poder de Deus de tal forma, But I didn't know how to enter into God's power. mas eu não sabia como entrar no poder de Deus. One morning I woke up. Numa manhã eu me acordei. When I opened my eyes, Quando abri os olhos, I thought I would see our bedroom as usual. eu pensei que eu ia ver o nosso quarto, como normalmente. But not that morning. Mas naquela manhã, quando eu abri os olhos, The Holy Ghost anointing woke me up. a unção do Espírito Santo me acordara. I was having a vision. E eu recebi uma visão. I seen myself sitting in a crowd. Eu me vi num grande auditório, assentado no meio do povo. And there was a man like Euripides that was conducting the service. E teve um irmão na frente daquela visão, na igreja, dirigindo o culto, um homem como Eurípides. But I knew it was my miracle service. Mas eu, sentado naquela congregação, eu sabia no Espírito que aquele culto era meu culto. There was people in wheelchairs. Tinha pessoas em cadeiras de rodas. I knew it was my service. E eu sabia dentro de mim que aquela reunião era para mim. And the man leading the service was just about to turn it over to me. E aquele irmão dirigindo o culto na plataforma estava a ponto de me entregar aquela reunião. I started to get up. E eu comecei a me levantar da cadeira para ir para a plataforma. He said, "Our evangelist E então ele, apontando o dedo, disse assim: agora o nosso evangelista. And all of a sudden he turned to the curtain. Mas ao invés de ele continuar apontando para mim, ele virou assim e apontou para uma cortina lá atrás. And a woman came out from behind the curtain. E uma senhora passou pela cortina, veio andando na plataforma. I was shocked. Eu levei um susto tamanho que só vendo. I sat back down. Que eu sentei na cadeira, na visão, né? This woman ministered in power. E aquela senhora veio, pegou o microfone e começou a ministrar no poder do Espírito Santo. She emptied the wheelchair. She got As pessoas em cadeiras de rodas levantaram e saíram curadas. Then in the vision she looks right at me. E em um momento, na visão, ele olha e me fitou nos meus olhos, olhando para mim. She said, "I don't know why God gave me this ministry. One of you men must have failed." E olhando para mim, ela disse: eu não sei porque Deus me deu esse ministério. Certamente um de vocês, homens, falhou a Deus. I went into shock. Eu entrei em estado de choque. When my wife woke up, E quando a minha esposa Rosalie acordou-se, I told her I cannot work my job anymore. eu falei: Rosalie, eu não posso ir ao meu trabalho diário mais lá na serraria. I'm too hungry. Eu tenho uma fome, um vazio aqui pelo poder de Deus. 2 weeks later, I was off of my job. Passaram-se apenas 15 dias e eu deixei o meu trabalho na serraria.
I did not really know what to do. Mas eu não sabia o que fazer. I found myself full-time. I hadn't really preached that much. Eu me achei a serviço de Deus em tempo integral, sem nenhuma experiência. So early in the morning, I went down to the prayer closet. Assim, bem cedinho de manhã, me levantei e ao invés de ir na serraria para o trabalho, que eu não ia lá mais, eu fui para a igreja. Little bitty prayer closet, 8 Teve- feet by 8 feet. Teve um pequeno quarto, 3,5 metros por 3,5 metros. So I got down on my knees, Assim eu ajoelhei. started praying. Comecei a orar, em inglês, claro. I had all day to pray. Eu tinha o dia inteiro para orar, I didn't know what to do. mas eu não sabia o que fazer. I said, "Oh God, Eu disse, oh Deus, supply my needs. supre as minhas necessidades. Oh God, bless everybody I know. Oh Deus, abençoe todo o povo que eu conheço. Oh God, give me a ministry." Oh Deus, me dê um ministério, Deus. I thought I had prayed for 2 hours. E eu imaginava que tinha passado 2 It horas. was only 15 minutes. Mas foi apenas 15 minutos só. I run out of things to say. Eu não tinha mais nada a dizer para Deus. So I prayed for all the missionaries in Africa. Então Brazil, eu orei para todos os China. missionários da China, da África, da Índia. I couldn't think of anything else to say. Eu não sabia o que falar com Deus. I had 7 hours to go. Tinha ainda 7 horas para Ay, fazer. ay. So I started cursing the cockroaches in our house. Aí então eu fiquei muito ousado e comecei a amaldiçoar as baratas lá em casa. I finally couldn't think of anything else to say. Finalmente eu estava sem saber o que fazer. It only lasted 30 minutes. Só 30 minutos. So I switched over to praying in tongues just to survive the hours I committed to. Então, sendo que eu tinha um compromisso com Deus para orar o dia todo, eu resolvia passar o resto do dia orando em língua. Praying in tongues. Orado em línguas. Praying in tongues. Orado em línguas. Asabahanda, hour after hour after hour. 2 hours went by. Passaram-se 2 horas. I got to take a 15-minute break. Tempo para um lanchezinho. 15 minutos. I ran down and drank coffee. Aí eu corri lá pro bar da esquina e tomei café bastante. Because I had to be back in the prayer closet. Porque eu tinha que voltar para lá, né? So I prayed everything in English again. Então, quando eu voltei para lá, eu comecei novamente tudo em inglês que eu Cursed the sabia. cockroaches. Primeiro amaldiçoando as baratas. Ran out of prayer again in 30 minutes. Mas em 30 minutos eu não tinha mais assunto. So I switched to tongues again. Então voltei novamente a orar em línguas. Mesoranda, Asamaga, solalamo, ando, soredo, I thought at least 2 hours went by. Eu imaginava que teria passado pelo menos mais 2 horas. It was only 15 minutes. Mas só 15 Oh, minutos. yes. So hour after hour, sora dalar. Assim, hora após hora. I didn't know Jude 20. Eu não conheci Judas, o versículo 20. I didn't know it would build me up on my most holy Eu não faith. sabia que orando em línguas edificava a gente. I was just trying to survive the hours I committed to. Eu apenas procurava passar o tempo, porque eu prometi a Deus que eu ia passar o dia em oração. After about 3 weeks, Passaram-se 3 semanas. this woman found out what I was doing. Tinha uma senhora lá na igreja que descobriu o que eu estava fazendo. Said, Brother Robertson, Disse, irmão Robertson,
Are you feeling any difference from praying all those tongues? Você está se sentindo algo diferente por orar tanto assim em línguas? I said, yes, I am. Eu disse, sim, senhora. A real tired tongue. A minha língua está cansada. A dry throat. A minha garganta está seca, só vendo. A real tired chin. E o queijo tá casado, só vendo. About 3 months went by. Passaram-se 3 meses, mais ou menos assim. This same girl came back. Essa senhora voltou novamente. Brother Robertson? Irmã Robertson. She said, would you like to come to a lay witness at our church? Irmão, o senhor aceitaria um convite para um culto em nossa casa? I said, what is a lay witness? É para leigos. Eu disse, que é leigos? It was a church that does not believe in speaking with tongues. Aquele grupo que se reunia não acreditava em falar em línguas. They were meeting together, all the laymen of the church. Eles se reuniram, todos os leigos da igreja, And they were having meetings. e ele estava fazendo reuniões. They asked me if I'd like to come. E me estenderam o convite. You have to remember, I'd been in prayer for 3 months in tongues. Lembra-se que naquele momento da minha vida, eu tinha passado 3 meses somente orando em línguas. And they didn't believe in speaking with E tongues. eles naquele grupo não acreditavam em línguas. I said, yes, I want to go. Eu disse, sim, eu vou. I'd do anything to get out of the prayer closet. Eu faria qualquer coisa para passar um tempo fora daquela salazinha. So I ran home and changed my clothes. Assim, eu corri para casa, mudei a roupa. So I got to the prayer meeting late. Mas eu cheguei lá naquela reunião que já tinha começado naquela casa. When I walked in, they set me next to this elderly lady. Quando eu entrei, eles me fizeram sentar numa cadeira perto de uma senhora de idade. Because I was late, I did not know that she came in with a crutch. E por eu tinha chegado tarde, eu não sabia que aquela senhora andava de muleta, porque ela já estava sentada lá. I was so excited. E eu fiquei tão ansioso, vai ter um culto daquelas. A man was about to give a Bible study. E um senhor levantou para dar um estudo bíblico. I was so excited to be out of my prayer closet. Eu fiquei tão alegre para ficar fora daquela sala um pouquinho de tempo. So I was sitting next to this elderly lady, Eu estou sentado perto dessa senhora. and the man got up and began his message. E aquele homem levantou-se para começar a sua exposição bíblica. You have to remember, they don't believe in talking with tongues. Lembra-se que eles não creiam na oração em línguas. We know Nós sabemos, irmãos, that Jesus is the great go-between the troubled waters of mankind and the omnipotent God. Não vou tentar, viu? I'm not going to even try it that way. Ok. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo é o grande mediador entre as águas turbulentas da humanidade e o Deus onipotente. I was sitting there with a cup of coffee. Eu estava ali tomando cafezinho. I like to spilled my coffee. Eu quase deixei o café cair no chão. I thought, is this guy for real? Pensei, puxa, será que esse homem vai ficar fazendo assim? I went, oh my God. Eu disse, oh Deus.
I got so bored, I wished I was back in my prayer closet. Eu estava totalmente aborrecido com aquilo. Melhor ficar lá naquela pequena sala do que aguentar isso. I started shaking my coffee for excitement and watching the little rings run around. Então, para me divertir, eu comecei a mexer o café um pouco para olhar como é que fazia. I had no idea what was about to happen. Eu não tinha ideia alguma o que ia se acontecer. No idea. Nenhuma ideia. You have to remember, I just spent 3 months in prayer. Lembra-se que eu acabei de passar 3 meses orando em línguas. All of a sudden, I turned to the elderly lady. Repentinamente eu virei-me para aquela senhora de idade ao meu lado, Because I was so bored. porque eu estava totalmente atormentado com o que acontecia. I did not know she came in on a crutch. Mas lembre-se, eu não sabia que ela andava de muleta. All of a sudden, Subitamente, looked like somebody put up an X-ray between us. quando eu olhei para ela, parecia que alguém suspendeu grande chapa de raio-x, radiografia entre ela e mim. It was a hip socket. E eu vi nesse grande chapa, que eu vi na visão, toda essa parte óssea dela. It was just hanging there between me and her. E essa chapa estava pendurada no ar entre ela e a gente. I blinked real hard and it didn't go away. Eu fiz assim, abri, fechei os olhos, mas estava lá ainda. I said, God, what do you want me to do? Eu disse a mim, mas e agora, Deus? O que eu vou fazer? Do you want to heal this woman? O senhor quer curar esta senhora? So I leaned over. Assim eu me encostei a mão nela. I said, ma'am, Eu disse, senhora, have you got trouble in your right hip? a senhora tem algum problema nessas juntas? All of a sudden, arthritis jumped out of me. E Arthritis. em instante eu lembrei de artrite agudo. I said, it's arthritis. Senhora, é artrite agudo que a senhora sofre. She looked at me for a long moment. Ela me olhou para momento enorme. She says, why, young man, Depois disse, jovem, that's what the doctor tells me. é isso que diz o meu médico. So I go, praise God. Eu disse, graças a Deus. She goes, I beg your pardon. Eu disse, me desculpe, me desculpe. I said, oh, Eu God disse, wants to heal you. Deus quer curar a senhora. I said, can I pray for you? Aí eu disse, posso orar para a senhora? Now you have to understand, to her prayer meant that sometime in the course of my day to bow my head and remember her. Quando eu perguntei a ela se eu poderia orar para ela, no pensamento daquela senhora, era que talvez um dia, quando eu lembrava da necessidade dela, eu ia orar a Deus por ela. That's not what prayer meant to me. Mas para mim não foi assim. I'd been trained by Pentecostal holiness shouting preachers. Eu fui treinado a orar com aqueles pentecostais que gritam alto. The louder we shouted, we thought we had more power. Que na entender deles, quanto mais você grita, mais poder tem. In the name of Jesus! Eu falei, em nome de Jesus. So when she said that I could pray for her, Quando ela disse assim, então, sim, pode orar para mim, jovem. she was sitting in a chair. Ela está sentada na cadeira. I got on my knees in front of her, Eu me ajoelhei na frente dela. grabbed her by the ankle, Peguei aqui nos joelhos pulled her ankles up even with my stomach, e puxei as pernas dela. Está aqui comigo. and I looked down. One of them was that much shorter than the other one. Observei que as pernas, uma perna era bem mais curta do que a outra. I went, oh my God, Eu disse, oh Deus, I can't watch.
Não posso olhar isso. So I closed my eyes and looked away. Assim, fechei os olhos e olhei, fiquei para trás assim, virei a cabeça. I prayed my hardest prayer. E então, orei com o maior fervor possível. In the name of Jesus. No nome de Jesus. They told me at the first Jesus, the leg popped and came out and was healed. As pessoas me falaram depois que no primeira vez que eu falei Jesus, a perna se consertou imediatamente. I didn't know that. I had my eyes closed. Mas eu não sabia. Eu tinha os olhos fechados. I like to wrestle that lady off on the floor. Eu queria ver se fazia alguma coisa. About that time, the man that was teaching, Imagina aquele homem que estava dando o estudo bíblico. he told his associate, get over there and break that up. Ele chamou o auxiliar de trabalho dele e disse: vai lá, acaba com aquilo ali. So he comes running over. Assim o assistente veio correndo para meu lado. Instead of breaking it up, he got there just in time to see the miracle. Mas, ao invés de mandar que eu parasse, o assistente chegou no momento que Deus fez o milagre naquela senhora. Instead of breaking it up, it struck him dumb. He couldn't talk. E ao invés de ele mandar que eu parasse, ele ficou totalmente mudo, boca aberta. Hummer. Hummer. He couldn't talk. Ele não podia falar nada. And the golden-tongued orator, E aquele homem com a língua de ouro fazendo exposição da Bíblia, he wound his message up with what is the most outstanding thing that God has ever done. ele viu que não dava jeito naquilo, então ele perguntou: qual é o maior milagre e manifestação de poder que você já viu? And his associate says, over here. E aquele auxiliar disse: Over é aqui, olha, é aqui. So he comes running over and says, God doesn't heal. Então ele deixou a plataforma, veio para meu lado e disse: Deus não cura? It passed away with the apostles. Olha, a cura divina passou quando os apóstolos morreram. She runs over and grabs her crutch. Aquela senhora que foi curada pegou a muleta dela. She says, you want to bet? Você quer saber? She started hitting him with it. E começou, lá. Well, that afternoon, they had a dinner. Naquela tarde, eles convidaram todo mundo para uma grande jantar, Which they didn't invite me to. mas não me convidaram. But the same lady stood up and gave her testimony and says, what he done for me, he'll do for you. Mas aquela senhora que foi curada estava no banquete. E ela levantou e disse: irmãos, o que Jesus fez para mim, Ele fará para você também. So there was a woman who had her back injured and couldn't bend over. E lá presente tinha uma senhora que tinha sofrido um desastre de carro e ela não podia se curvar. She asked the lady, will he come and pray for me? Então ela perguntou àquela senhora: olha, aquele moço que orou para você, será que ele ora para mim também? So they called me up and I came down to the church. Assim eles ligaram para mim no telefone, eu entrei no carro e fui lá na igreja onde estava fazendo o banquete. They wanted to bring me way down in a basement room that nobody knew about. Quando eu cheguei à igreja, os homens mais entendidos disseram: vou levar vocês lá embaixo no sótão, sabe? But the Ninguém saber. Holy Ghost says, main auditorium. Mas o Espírito Santo disse: vai no auditório principal, vai no auditório principal. So they brought me in the main auditorium. I was just standing there. Assim eles me entraram no auditório principal e eu fiquei só olhando. And the guy that seen the miracle, he goes, I think he wants to say something.
E aquele auxiliar que viu o milagre acontecer e ficou de boca aberta, disse para o povo: gente, parece que ele quer falar alguma coisa. I thought I do. I don't know what to say. Eu pensei, certamente, mas eu não sei o que. So I started telling them about the woman's miracle. Assim eu simplesmente expliquei o milagre com aquela senhora. And pretty soon the power of God fell on me. Mas, na medida que foi falando, o Espírito Santo desceu sobre mim. And the woman that couldn't bend over got healed. E aquela senhora que teve desastre de automóvel e não podia se curvar, foi curada. A boy's cataracts fell off on his As cheeks. cataratas de um jovem caíram e ficaram aqui. Miracle after miracle. Milagre após milagre se deu. So pretty soon I yelled, anybody want what I got? Assim, quando eu vi o poder de Deus sendo manifesto, eu gritei: será que tem alguém aqui que quer o que eu tenho? All the young people jumped up and ran. Todos os jovens vieram correndo para frente. Eu quero. So I laid hands on them. Eu comecei a pôr as mãos neles. They started speaking with tongues. Começaram a cair, falando em línguas, todo lugar. Going out under the power. Um após outro caído. Some were running around taking their pulses. E então vieram os anciões para verificar se eles estavam morrendo ou não. Pegando o pulso deles lá no chão. And then the elders came. Então vieram aqueles homens da igreja. We have got to break this up. Nós temos que parar isso, irmão. You're turning this into a holy roller church. Você está virando a nossa igreja naqueles roladores santos que ficam fazendo manifestações esquisitas. But it was too late. Mas foi tarde demais. While the elders was trying to get it back under control, I staggered out a side door. E enquanto aqueles anciões da igreja procuraram controlar o mover do Espírito, eu fui me afastando, saindo por uma porta ao lado. I will never forget it. Jamais esquecerei o que aconteceu comigo. God had just used my hands. Deus acabou de usar as minhas mãos. What my heart had craved to see, I suddenly saw. O que eu desejava no meu coração, acima de tudo, repentinamente eu vi acontecer. Miracles. Milagres por todo lado. When I prayed for them. Quando eu orei por eles. I felt so worthless. Eu não me senti digno de coisa alguma. Yet he was using me. Deus usando a mim? Why? Como? Por quê? Just like he wants to use you. Do mesmo modo que Ele quer usar você. These signs will follow them that believe. Esses sinais seguirão, sim Senhor, os que creiam. They lay hands on the sick and the sick recover. Por as mãos sobre os enfermos e se curarão. Speak with new tongues and cast out devils. Falarão em novas línguas e expulsarão demônios. He had used me. O Deus onipotente usou a mim. I was leaning on a post. Eu estava recostado numa lâmpada de luz, um poste de luz, I was fora weak. da igreja. The Holy Ghost was still on me. E o Espírito Santo estava poderoso sobre mim ainda. I was leaning on the post. Eu estava recostado naquela lâmpada. Prophecy began to flow through me. Começou a sair de mim uma profecia do Espírito. You know what the Lord said to me? Será que você sabe o que Deus me disse? He said, my power did not suddenly come up on you because it was predestined to. Ouça, Ele me disse, o meu poder não desceu sobre você porque você foi predestinado a isto. Nor did it come because of your call or your nationality. Também o meu poder não operou em você por causa da sua vocação ou chamada especial, nem por ser americano.
said, "My power has come upon you because you have uncovered a spiritual law." O meu poder, disse Deus para mim, desceu sobre você, porque você descobriu princípio espiritual. That spiritual law says that I built myself up on my most holy faith by praying in the Holy Ghost. E agora você pode ler esse princípio espiritual escrito em Judas, que eu me edifico e fortaleço sobre a minha santíssima fé, orando no Espírito Santo. I uncovered a spiritual law. Eu descobri sem saber princípio do Espírito em mim. That promises any child of God. Este é princípio que é a promessa de Deus a todo o povo de Deus. Any child of God. Qualquer de vocês. That if they will pray in the Holy Ghost, se você ore no Espírito Santo, it will edify them. Você será fortalecido e edificado no seu espírito. Build you up on your most holy faith. A sua fé vai ser fortalecida. This is why Jude said, por isso que Judas disse, you need to earnestly contend for the faith that the early church operated in. Por isso que Judas disse que você precisa batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos na igreja primitiva. But Jude wouldn't tell you and I to contend without telling us how to contend. Mas Judas não exortaria a você e a mim para diligentemente batalharmos, sem também nos mostrar detalhadamente como batalharmos. It is a spiritual law. Essa é uma lei, princípio espiritual. That any man, woman or child who prays in tongues, observe bem, qualquer homem, mulher ou criancinha que ore em línguas will edify themselves. Fortalece o seu espírito. Will build yourself up on your holy God kind of mountain moving faith. Orando no Espírito Santo, você se edifica naquela espécie de fé que remove montanha, seja grande quanto for. Hallelujah. Aleluia. I have found something that feeds my hunger. Eu descobri algo que me alimenta e sacia minha fome. Because it edifies me. Porque eu estou edificado. I can pray as much as I want to. Eu posso orar tanto quanto eu quiser. As long as I want to. Pelo tempo que eu quiser. Just because I want to. Simplesmente porque eu quero orar. Eu quero. And I have a promise from God. E eu tenho uma promessa e uma palavra de Deus. God's not a man that he can lie. Deus não é homem que pode mentir. That any man, woman or child. Qualquer homem, mulher ou criança. Você can build yourself up on your most holy faith. Pode se edificar na sua santíssima fé. By praying in the Holy Ghost. Simplesmente por orar no Espírito Santo. Hallelujah. Hallelujah. It will change your life. Isto mudará toda a sua vida. When you drive in your car. Quando você está dirigindo o carro. After hour. Hora após hora. Hour after hour. When you're cleaning. Quando você está fazendo faxina na casa. It will build you up. Você fica mais forte na fé. On your na sua santíssima fé.
tudo especial. You don't have to stay where you're at. Você não precisa ficar como está. You can walk into God's power on purpose because you want to. Você pode entrar no poder de Deus porque você quer. Hallelujah. Aleluia. God is no respecter of persons. Deus não faz acepção de pessoas. These Não, signs will follow them that believe. esses sinais seguirão os que creem. Are you a believer? Você crê? Then you'll lay hands on the sick and they'll Então você recover. deveria pôr as mãos nos enfermos e eles Cast se out curarão. devils. Você deveria expulsar os demônios. Speak with new tongues. Você deveria falar em novas línguas. We serve a miracle working God. Pois o nosso Deus é um Deus que faz milagres e muda as coisas. Hallelujah. Aleluia. Tomorrow night we get to take it a step further. Amanhã à noite nós vamos dar mais um passo nisso. Meanwhile, Mas até então, He's changing the anointing. Ele está mudando a unção sobre mim para hoje. He's going to work some miracles. Ele vai fazer uns milagres em Glória a vocês. Deus. Hallelujah. Aleluia. Come over. Sing a ramazo, dance, Vem, menino. Quando Jesus faz assim, está feito. It's her birthday today. Tell her Jesus is going to give her a birthday present. Jesus vai te dar um presente de aniversário, senhora. He's going to heal her body. Ele vai curar o seu corpo. Tell her to get ready. Prepara-se, senhora. He's going through her body, Deus está passando no seu corpo Through her todo, system. por todo o sistema, through Senhor. her heart, Coração também. through her back. Aqui nas costas também. Ele Ele está vendo tudo, pode deixar. Deus sabe tudo. Tell her if there is sleepiness that comes to the arms or legs, Se existe alguma dormência que às vezes sofre nos braços ou nas pernas. She's had a terrible chronic bronchial operation. she's going through her heart. Mas o Espírito Santo está Power of God is in passando, there. o poder de Deus está naquilo e no coração, em tudo que a senhora tem. Tá bom, pode deixar. Não há problema mais, com Deus não há problema. Suspende os braços o máximo possível. Pode Tell her fazer, the feche Lord os got her olhos. to heal her, so don't worry about it. Deus chamou você para curar você, não se preocupa mais. Ele não engana ninguém. Tell her to put all her attention on Jesus, Toda a sua atenção em Jesus. He's Feche the healer. os olhos. Feche os olhos. spirit, soul, É and Jesus body. que te cura, Here espírito, he alma e corpo. Here he comes. Aqui vem o poder de Deus sobre Mora você, Shaha. Senhora. His O, power's on you o now. poder de Deus está sobre você agora. In Jesus' name, Em o release her now. nome de Jesus. Mona do Em o nome de Jesus. Suspende. Olha lá o problema. Olha lá. Ele não pode forçar que não vai. Porque tem Jesus. Olha lá. Certo. Deus, em nome de Jesus. Em Ora, nome. Thank you, Jesus. Em nome That de you Jesus. healed her by your power in É Jesus. curado pelo poder de Jesus. Em nome de It's Jesus. going through the back area. Ele está too. passando todo aqui na Oh, coluna. Come up here. Vem cá, filha. Put Vem your cá, hand filha. right there. Põe a sua mão ali. Isto. Father, Pai, in Jesus' em o nome de all the Jesus, pain's gone. toda a dor já sumiu. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Aleluia. That's it. Aleluia. Só isso está resolvido. Nunca mais. Glory. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Ele lembra. Manshukala borasalakaha. Ora do rekereso dacho le borende de kedacha. Ele lembra. Come down. Resu rashaha. Come down. Glory. Hallelujah. I'm starting to hear something. Eu estou ouvindo algo no Espírito. Bela kalasaha. Yanda karasaha. Se chama
Senhor, por favor. Are you ready for your miracle? Estão prontos para receber o milagre do Senhor. Something is bad, something wrong in the body. Tem algo muito desorganizado no seu corpo. Are you ready? Está pronto, tá? Yes. Something inside. Algo interno está Very muito strong. muito forte, muito Very difícil, strong. sério. Very strong miracle. Mas Deus vai fazer um grande milagre, o Senhor. It's almost like it's as strong as a life and death situation. Parece-me que é tão forte quando uma condição de vida ou morte. Aqui vem o poder de In Deus. the name of Em o Jesus. nome de Jesus. Release your healing power. Oh, que o teu poder passe nesse Senhor, Deus. In Jesus' Em name. o nome now, de Jesus agora. now, Não, agora by your mesmo. power, O teu poder. I speak a miracle. Eu falo um milagre. A miracle Um of healing. milagre de Jesus' cura em o name, nome release de him Jesus. now. Solte-o agora em o nome de Jesus. Oh, Jesus. It is done. Está feito. Eu não posso fazer mais. Ele fez. Jesus fez. Sa- Jesus la- fez. marando, Jesus la- fez. la- la- morando, que dice. Eso da la shoda mala corre mache. Viendo corazón hacha. Yes. Oh my. Broke your foot? Quebrou. Tendon? It's cracked across there. Does it hurt? Dói. Yeah, Ask bad. her what would she do if the pain left. O que você faria se a dor sumiu? Oh, I'm just asking for God for that. Oh, Be she's free. asking. You tell him what's wrong with her. Essa senhora tem um problema no pé. Crack. Está foot. trincado aqui. Está doendo muito. Hallelujah. Does it hurt when she puts weight on it? Quando você põe o pé no chão, dói, né? She can't put her weight on it. She can't put it down. All right. Ok, tá bom. Pode ficar. Me hada creso de lento. Deus vai fazer. Father, Pai, in Jesus' name, em o nome de Jesus, I ask you to knit the foot together. eu te peço que sare toda essa condição. Take all the pain Tire toda a dor. in the name of Em o Jesus. nome de Jesus. And we give you praise, honor, and E glory. nós te louvamos a ti, Senhor. Thank you, Father. Te agradecemos, ó The Pai. pain is gone. Parou, não tem mais dó. Não tem mais dó. Jesus. Em nome de Jesus, isto. Pronto. Senta, bate. Light, vai. Vai. Venha, Deus. Ora essa bacana, não? Vai andando com ele. Tudo desaparece. Você Jesus faz name. o que não pôde fazer. Olha, Isso é um andar de fé. Come on. This is a faith walk. Jesus' name. In the name of Jesus, em o nome de Jesus. See. Andar de fé. Now, Agora. No, it's not hurting. it's not hurting. Não. Now walk back. Vai Run lá. back. Pode lá. Pode ir o máximo You can possível. run. Não está doendo, mas ela não podia pôr no chão. Sing, Senhora. Ora marasa remorandore que he. Hallelujah. Glory, hallelujah. Mas coraço rabora marata de basto dentro vai de vece. Podem chegar. Well, I'm hearing something early this year. Mas eu estou ouvindo algo diferente. How many in here is believing God that they will have a baby who cannot have one? Quantas pessoas aqui que não podem gerar filho e têm uma ansiedade por gerar um filho, quer um filho? Quantos que não podem gerar filho e quer um filho? Stand There's a up. lady over there.
Pode ficar em pé. Essas pessoas, homem e mulher, não Yes. pode gerar filho. Quer um filho, fica em pé. Come up front. Pode vir aqui. Essas pessoas que não podem gerar filho e querem um filho na família. Pode vir. Hallelujah. É hoje. Sem a menor dúvida, tem pessoas aqui que já estão com filho da outra vez. Hallelujah. God is going to do some miracles. Deus vai fazer milagres em seus corpos. Isso é certeza. Certeza. Many miracles. Muitos milagres. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Moransoda- Podem vir vindo. Pode vir. Hallelujah.